Senhor. Glória a Deus. Amada igreja, tão bom, tão animado, tão alegre, tão motivante. Eu agradeço a Deus por estar aqui neste momento. Glória a Deus. Eu peço ao Senhor, com a guia do Espírito Santo, que me ajude a falar no seu nome daquilo que nós precisamos para te exaltar e para nosso próprio benefício estar junto com Ele, segurado a todo momento. Amém? Eu peço aos irmãos que abrem o livro de 2 Samuel, capítulo 21. Nós vamos ler 15, 16 e 17. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, no capítulo 21, do 15, 16, 17. A palavra de Deus diz assim: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi e com ele os seus servos. Então pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Espibelote, que era os filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que existia uma espada nova, e tentou ferir Davi. Porém, Absai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os filisteus de Davi juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apague a lâmpada de Israel. Amém? Os irmãos podem se assentar na presença de Jesus. Glória a Deus. Amada igreja, nesses últimos dias, eu tenho que contar aqui uma coincidência. Esse texto era para ter trazido para os irmãos, para a igreja, há mais de 15 dias atrás, mas eu não pude, de questões de saúde. Mas hoje, creio que o Senhor é tão maravilhoso, porque vendo a necessidade da igreja de tantos irmãos passando por muitas dificuldades, e agora eu tenho a oportunidade de, pela palavra de Deus, anunciar esta palavra que nos eleva, que nos exalta, que nos dá esperança e que é de vitória. Glória a Deus. Amada igreja, as dificuldades são tão grandes que, se eu perguntar para alguns dos meus irmãos que estão aqui nesta noite se eles estão passando por dificuldade, eu creio que a maioria vão dizer que estão. Glória a Deus. Aleluia. As lutas, as dificuldades, elas vêm sobre nós muitas vezes, alguma diversidade, embate, dificuldades que às vezes, muitas das vezes, os que estão passando por ela não sabem nem aonde socorrer pelo tamanho da dificuldade. Mas é assim mesmo, irmãos. O mundo, se você não se apegar a Deus, o mundo não vai te socorrer. O mundo só nos preserva lutas, né? Muitas das vezes imagináveis, lutas muito mais fortes
nós não temos condições para lutar. Lutamos, e a luta vem sobre nós, e sobrevém uma luta contra outra. E muitas das vezes nós nos sentimos tão pequenos, tão fracos. Nós somos possíveis, irmãos. Mas nós temos um Deus que nos socorre. Nós temos um Deus que nos ajuda quando nós procuramos. O nosso Deus é o nosso socorro. É nele que nós temos que buscar o nosso socorro. Aleluia. Glória a Deus. Amada igreja, todos nós, somos filhos e fracos. Não adianta confiar na nossa robustez física. Não adianta acreditarmos no nosso bem-estar social, na nossa aparência, na nossa saúde, na nossa inteligência, no poder aquisitivo social. Não confie em Deus. Ele é nosso. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amada igreja, eu tenho que continuar dizendo amada igreja, porque somos amada igreja. Vou contar aqui uma história pertinente ao tema desta noite. O tema desta noite é ser valente, né? O valente, ele não foge, ele vai até o fim. Mas no mundo como esse aqui, nós estamos hoje, onde os irmãos passam por muitas dificuldades, muitas das vezes nós não temos força, e aconteceu que no culto desse aqui, ao término do culto, uma família constituída por 3 pessoas, o pai, a mãe e um filho, um filhinho de 9 anos apenas. Os pais foram até o pastor, e lá, quando chegou na frente do pastor, ele pediu oração. E o pastor, para fazer oração, ele pergunta: o que ele tem? O que está acontecendo? Os pais, cabisbaixo, olhou e rapidamente baixou a cabeça, aparentemente triste, porém disseram: está tudo bem. E começou a narrar. E eu digo para os irmãos de Cristo: os nossos olhos, eles refletem o que está dentro do nosso coração. Se você estiver passando bem, estiver tudo bem com você, os seus olhos vão encher alegria na sua expressão. Mas se você estiver passando por angústia, os seus olhos também não entram. Assim aconteceu naquele dia, como eu disse, assim como esse. Ali passou à frente daquele casal, o menininho escutando os pais dizer que estava tudo bem. Mas de repente, o menininho olhou para cima e falou: pastor, não está nada bem. Eu estou enfermo. O pastor olhou para ele, cabecinha careca, ele estava com câncer. O menino de 9 anos, por exemplo, para nós adultos, que muitas vezes escondemos da igreja, o povo de Cristo, escondemos do pastor, não acreditamos, sendo que muitas das vezes é o caminho, a oração, a fé da palavra de Deus. Aquele menininho, conversando com o pastor, disse: pastor, eu entendi tudo. Eu entendi tudo, pastor. A enfermidade invadiu a minha casa. Esse gigante entrou na minha família. Mas agora eu sei que eu tenho um Deus que me socorre. O menino falou um exemplo para nós. A
pureza de uma criança. Ele ia para São Paulo. Essa história me incomoda, porque passando por isso, eu sei que tem outros irmãos que estão passando por dificuldades, não é a minha, mas é a sua. Eu sei que está passando de muitos que eu conheço, e às vezes tem muitos que não contam, mas a criancinha continuou dizendo que ele entendeu tudo. Ele seguiu do pastor. Só que na hora que o pastor foi orar para aquele casal, aquela família, o Espírito Santo tocou no pastor dizendo para ele assim: este é o meu valente. Uma criança precisou dar esse testemunho para que a igreja pudesse acreditar no Senhor. E aí, irmãos, ele se despediu. O menino falou: pastor, eu vou ali lutar com esse gigante. Eu entro na mensagem agora. No final dessa mensagem eu contarei a história do Deus. Glória a Deus. Mas para você, irmãos, para você jovem que está aqui nesta noite, e adultos, muitas das vezes você procura murmurar, vem na igreja, mas murmurando, apontando o dedo, o defeito dos irmãos, o diácono, do pastor, ou de irmão que está do lado. Muitas das vezes o jovem procura espelhar lá fora, sendo que lá fora, quando vier a dificuldade, ninguém vai te acolher. Quem vai te acolher é a parentela, é a igreja. Mas Davi, a palavra diz aqui no primeiro versículo, que ele foi para uma batalha, e lá ele lutou tanto, mas tanto, lutou tanto que Davi se cansou. Veja bem, irmãos, até o valente se cansa. Se você estiver cansado, busque Deus, tenha fé. Não é vergonha, não é vergonha dizer que está cansado, não é vergonha que está, você dizer que está fraco na fé. Não é vergonha, irmãos. Até os valentes se cansam. E Davi ali, prostrado, já cansado de tanto lutar. Davi, escolhido de Deus, segundo o coração de Deus, se cansou naquela batalha. Mas ele não fugiu da batalha. Ele ficou ali. E as Menotes, que era da descendência de Golias, ao qual, na sua juventude, Davi o derrotou, ele ficou ali. Davi ficou ali, sem força a ponto de não conseguir segurar a espada, o seu escudo, mas ele não fugiu. E a palavra de Deus mostra para nós que nós não devemos fugir da batalha. Você pode estar fraco, irmãos. Você pode estar fraco, pode estar pequena, mas Deus socorre o valente. Permaneça na igreja, permaneça em oração, procure o ciclo de oração, procure o grupo de louvor, mas pede oração, mas não fuja, irmãos, porque um pouquinho de fé ela pode ser renovada em Cristo Jesus. Deus é o nosso socorro. E Davi ficou ali, prostrado. Creio eu que ele devia estar orando naquele momento. A palavra não diz assim, mas eu acredito que ele devia estar orando porque ele não conseguia mais. E as Menotes, que eram um dos gigantes, estavam ali portando de uma lança de 300 ciclos, que aproximadamente o que fizemos? Pesaria de 3 a 4 quilos esta lança. Ele estava sangue nos olhos para vingar a morte dos seus antepassados. Mas vendo toda essa dificuldade, toda essa luta, Davi ficou ali, pois ele cria em Deus. Essa mensagem, irmãos, está mostrando para mim e para você que por mais que a dificuldade venha, por mais que a luta venha,
Permaneça na luta. Você vai vencer. E se você, por acaso, sair da presença de Deus, sair da igreja, você vai ficar fraco. Você vai perder a luta. Porque o socorro vem do alto. O socorro vem de Jesus Cristo. O socorro vem de Deus. A palavra descreve naquele momento, nessa dificuldade, logo mais na frente aqui. Glória a Deus. Descreve que com ele estavam os seus servos, né? Davi desceu para a luta com os seus servos. Glória a Deus. Com seus servos, com ele estava Abissai. Abissai era sobrinho de Davi. Ele era filho de Zeruia, fazia parte do povo valente, ao qual acompanhava Davi. De repente, a palavra descreve que Abissai feriu o gigante, matou o gigante. Veja bem, irmãos, o socorro veio da sua própria parentela. Sabe o que significa isso, irmãos? Abissai era sobrinho de Davi. O socorro veio da parentela. Jesus, Deus enviou o socorro. O socorro veio da própria parentela. Sabe o que é isso, irmãos? Essa palavra é uma palavra espiritual. Você está no corpo. Você está na parentela, está no corpo. Então, se você está no corpo, não sai do corpo. Se você tem a fé, se você tem o escudo da fé, ao qual o perigo, que é a lança, que venha nos atingir, mas se você tem pouca fé, Deus mandará o socorro. A sua fé pode ser pouca, mas em Deus ela transforma, ela se renova, ela acrescenta. Aleluia. Glória a Deus. Naquele momento, Deus enviou o socorro. O Abissai. E Davi foi socorrido. Sabe o que quer dizer Abissai, irmãos? Abissai quer dizer dádiva de Deus, presente, ao qual o nosso Abissai de hoje é Jesus Cristo, ao qual Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar. Amém. Aleluia. O nosso Abissai espiritual, Jesus Cristo. Mas, amada igreja, se tem algum irmão, ou se tem alguma irmã passando por lutas, não procure as suas próprias forças, não procure as suas próprias inteligências, não procure Jesus, procure Deus, para que essas lutas que estão vindo sobre nós, de uma maneira que nós nem esperamos, nós não esperamos muitas vezes. Muitas vezes ficamos desatentos, e é esse ponto que a mensagem de hoje está dizendo para o meu povo, dizendo para mim, dizendo para você. Não perca a tua fé. Procure a Deus. Venha à igreja para que a tua fé possa manter sempre acesa. Porque o exemplo é aqui. Deus socorre os seus valentes. Eleva os teus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Já mudei lá, irmãos. E para terminar, irmãos, aleluia. Para terminar, no último versículo, porém, glória
e o filisteu o matou. Então os homens, Davi, lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Amadas igrejas, Davi era um rei escolhido por Deus. Ele tinha vencido muitas batalhas e ainda tinha que vencer outras batalhas. Ele não precisava provar mais nada. Assim como você também não precisa, assim como o irmão e a irmã não precisam. Porque se você estiver em Cristo, não importa o que o mundo vai falar de você. Você crê em Deus, você está em Deus, você está no corpo. Davi era filho de Deus, ao qual Jesus é descendente, né? É da geração de Davi. Aqui os irmãos, os guerreiros, falam para ele, para que ele nunca mais sairá conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Sabe o que é isso, irmãos? Se você, irmão, faltar a sua vida do homem, a sua lâmpada vai apagar. Mas se você faltar a sua vida em Deus, a sua lâmpada vai acender. Aleluia. Glória a Deus. Não confie nas suas próprias forças, confie em Deus. Mas eu não esqueci do menininho não, irmãos. Sabe aquele menininho? Ele chega para São Paulo, fazer quimioterapia. Ele foi enfrentar o gigante e acabou voltando para o corpo da igreja. Ele venceu o gigante. Glória a Deus, aleluia. O menininho de 9 anos acreditou naquela mensagem. E muitas vezes nós alunos estamos aí sentados, não acreditamos. O Espírito Santo fala conosco, convida, chama. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades e mesmo assim nós nos desprendemos de muitas coisas que nós não acreditamos. Por isso, creia em Deus. A mensagem desta noite é para você que crê em Deus. Por mais que a tua fé seja pequenininha, o Senhor nunca te desamparará você. As lutas que você tem vai ser vencida. A alegria de Deus vai permanecer no seu coração. A sua lâmpada vai ser acesa. Você vai estar preparado para outras batalhas. Nós não sabemos. Nós vencemos uma luta hoje, sobre outra. Mas Deus já mandou o socorro. Olha os olhos para o monte, de onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Glória a Deus. Essa é a mensagem dessa noite, irmãos. Que nós mantemos a nossa fé. Que nós possamos aumentar a nossa fé. Que nós venhamos a confiar na igreja, no corpo de Deus, na palavra de Deus. Porque se nós falarmos mal do irmão, mal do irmão, nós estamos ferindo a igreja de Cristo. A igreja de Cristo. E Cristo é o dono da igreja. Então, ao invés de murmurarmos, de desistirmos de vir na casa do Senhor por causa disso e daquilo, que nós mantenhamos a nossa fé, que nós oremos, e assim venceremos, irmãos. Se nós não podemos olhar para este mundo, não, olhar para Deus, olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. Amém? Eu agradeço essa oportunidade, irmãos. Que o Senhor seja hoje e eternamente louvado. Maravilhosa, né? O homem se apaga, o homem erra, o homem tropeça. Um dia Davi se apagou, arrependeu, o Senhor perdoou, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor que fez os céus e a terra.
Deus pode até usar o homem para exaltar e para abater, mas do Senhor vem as respostas, do Senhor vem a proteção, do Senhor vem a cura, do Senhor vem a força. E a força de Davi veio do Senhor. Eles estavam ouvindo em Davi, mas Davi confiava no Senhor. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Amém? Oramos a Deus em nome de Jesus. Grande Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, estamos na tua presença. Queremos agradecer ao Senhor por poder estar na tua presença nesta noite. Meu Deus, uma noite de bênçãos, de maravilha, uma noite que podemos e ouvimos testemunhos e hinos maravilhosos. Agradecemos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas nesta noite. Agradecemos, Senhor, pelos testemunhos e pelos hinos, e agradecemos ao Senhor pela tua palavra que o Senhor tem estado aos nossos corações nesta noite, Pai. Eu quero agradecer ao Senhor por cada vida que aqui chegou, por cada irmão que está para adorar o teu nome. Reunimos para louvar e para bendizer a ti, porque tu és bom, tu és maravilhoso. E eu peço ao Senhor nesta hora que a bênção do céu e a proteção divina seja sobre as nossas vidas, Pai. Continua, Senhor, nos abençoando, continua falando conosco, continua nos dando vitória. Eu creio no teu poder, eu creio na tua glória, Pai. E peço ao Senhor nesta hora, leva-nos em paz, livra-nos de todo mal, de todo perigo, pelas ruas por onde vamos passar. Queremos que o Senhor esteja presente em nossas vidas. E amanhã estaremos aqui para aprender da tua palavra. Ah, meu Deus, fica conosco. Repreende as enfermidades que assolam teus filhos. Repreende o mal, ó Deus, que tem feito com que os teus filhos se entristeçam neste mundo, ó meu Pai. Mas que as tuas mãos estejam estendidas sobre a vida de cada um de teus filhos nesta noite. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. O santo nome de Deus seja louvado. Glória a Deus. Graças a Deus, mais um culto, né? O Senhor permite estarmos aqui. Que Deus abençoe os irmãos. A filha da irmã Léa, Angélica. Que Deus abençoe essa jovem. Que o Espírito do Senhor te direcione em todas as suas decisões. Amém? Amanhã o culto de ensinamento da palavra de Deus. Vamos orar, irmãos. Enfermidade tem assolado o povo. Isso não é normal, irmãos. Mais um sinal da volta de Jesus. A aflição chegou. Vamos orar por essa criança, pelos demais irmãos que estão enfermos. Pela minha sogra também não está bem, irmãos. Está muito inchada, está no hospital. Teve alta, mas foi uma alta assim que eu acho que nem era hora. Está na minha casa, que Deus tem misericórdia da convenção do Senhor. Amém? Estarei ensinando para o recado. Amanhã, culto de ensinamento, possamos estar aqui para aprender o Senhor. Às 8 da manhã. Amém? Escola Bíblica Dominical. Quem quer aprender tem que vir. Não tem como aprender sem vir. Amém? Glória a Deus. Ensinando este culto de louvor a Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo vem em nossos corações agora e sempre. Deus seja louvado. Amém.